Inclusive, desde quando surgiu os podcasts, a gente passou a conhecer personalidades muito melhor. Personalidades que se submeteram aí a um Com podcast. certeza, com certeza. Algumas a gente se decepciona, outras a gente passa a gostar mais ainda. Algumas a gente nem gostava e passa a admirar por causa do podcast. Com Né? certeza. E eu acho que é por isso também que o podcast está ganhando muito espaço na mídia, ganhando o espaço das outras mídias mais tradicionais, né? Ela tá. Cara, a gente pode começar por aí, né? Eu tenho um estúdio de podcast Sim, também. E assim, a gente produz, eu tenho meu podcast, mas a gente produz podcasts. E assim, o podcast é uma mídia e uma maneira de fazer comunicação que não vai embora. não Não vai vai. embora. Entendeu? Teve. O povo acha que o Flow chegou, aí nasceu grandes podcasters, e aí, mas isso é uma moda. Todo mundo tem podcast, daqui a pouco ninguém mais quer ver isso aí e tal. Na verdade, o podcast, ele não vai acabar, ele vai continuar, vai. E assim, as pessoas têm que perceber o quanto tá crescendo. O Galvão Bueno saiu da Globo, Tá fez fazendo podcast. entendeu? Aquela psiquiatra, esqueci o nome dela. Não, que pra todo mundo, pra ela, eu só falo de psicopata, esqueci o nome dela, Ah, cara. eu tô ligado qual que é ela. Eu vejo o tempo todo ter um corte com a cara dela. Então, ela tem o podcast dela agora. Sim. Então, assim, o que eu acho assim, cara, o podcast, ele é um meio de comunicação que está entre o rádio e a TV. Ele tem a informalidade do rádio, Sim. mas ele tem a beleza da TV, que é a Com imagem, pá. E a naturalidade, a tranquilidade que é fazer um podcast e como ele é humano, como ele... Pô, eu acho que assim, não tem o outro formato acessível e que traz tudo isso. Marcas vão fazer podcast porque lá elas fazem propagandas de uma maneira muito humana, né? Sim. Tô falando que você, o Bateras tá atrás, o Bateras faz lá com a gente. Cara, não tem a maneira mais legal. Chama aluno, conversa, os caras ri. E aquilo é uma maneira muito real de falar o quanto eles estão felizes de fazer aula lá. Verdade. Muito melhor do que eu pegar uma câmera aqui e falar, pô, fala aí, sabe? Copia, pega esse... Não, então o podcast... Muito mais transparente. Ele tem tudo isso, cara. Ele oferece tudo isso. O podcast Sim. veio pra ficar. E quando bem feito, como o Murilo faz aqui, quando é realmente um podcast real, desinteressado, ou melhor, interessado na pessoa, né? Sim. E desinteressado de ir pra um campo ou outro, mas realmente interessado na pessoa, o podcast é fantástico, cara. E eu vejo que o pessoal da grande mídia, você citou o exemplo do Galvão, né? Eles estão migrando. Eu percebo que muita gente que está na grande mídia, naquela que é uma coisa muito mais formal, né? É aquela coisa engessada, e eu percebo que aquelas pessoas que estão ali, repórteres, pessoas que estão na frente das câmeras, talvez seja até um pouquinho frustrante quando eu vejo eles assistem um podcast e vê a gente extrair muito mais do que um repórter gostaria de extrair. Tanto que a gente está vendo várias pessoas da mídia tradicional indo para podcast, indo para internet, que seja fazer um blog, que seja fazer, né? É porque, na verdade, cara, quem chegava perto de fazer isso era um Jô Soares da vida, né? É o mais longe que chegava. Perto os talk shows chegavam perto disso. Mas ainda era muito encenado. Sim, ainda roteirizado. Roteirizado. E aí o podcast, ele chega, e não é à toa, né? Você vê a Globo, saiu uma notícia há pouco tempo que ela proibindo os caras de ir pra podcast. Sim. Os caras fazem contrato de 2, 3 mil reais, já proíbe os caras de ir pra podcast. Então, assim, eles percebem que realmente a entrega de um artista no podcast, ela é muito maior do que lá no programa de palco. Sim. E a nossa geração, e a geração que tá aí mais ainda, quando assiste programa de TV hoje, acha muito falso. Não, muito encenado. Eu não consigo mais, cara. É muito encenado. Um podcast é muito real. Pô, cara, você assistiu o podcast da Xuxa com o papagaio falante lá do Sérgio Malandro? Sim, foi maravilhoso. Cara, ali eu conheci a Xuxa. Ali eu conheci a Xuxa, cara. Incrível, cara. Você que tá assistindo a gente aí, você não assistiu, assista, cara. Incrível. Cara. A Xuxa, a pessoa que ela é ali ficou muito transparente. Uma pessoa muito bacana, na verdade. Eu fiquei admirado, eu nunca tinha sido fã dela. Eu também. E a gente, tudo que a gente soube dela, durante, sei lá, desde quando eu nasci, do que eu sei dela, sempre eu vi que sempre foi uma grande distorção, né? Cara, e ela é uma pessoa muito legal, cara. Muito ali legal. dá pra ver o quanto ela é uma pessoa legal, Sim. né? Muito moleca, muito... Então, assim, eu acho que o podcast, ele consegue esse tipo de coisa. Nem exatamente. a Xuxa fazendo aqueles especiais no Fantástico lá, que ficava ela falando da vida dela e tal, não conseguiu ficar tão transparente. Então, acho que o podcast, cara, não é a Globo tem o podcast dela, o G1 lá tem, né? Eu já tô meio que assim, vislumbrando os passos seguintes dos podcasts. Eu acho que a grande mídia, a TV, ainda tem muita coisa que os podcasts podem absorver e colocar na pauta, assim...
sei lá, externas e coisa e tal. Eu já percebi que tem uma turma dos podcasts que já se acomodou a só ficar atrás de uma mesa. Eu acho que eu já vejo que para as coisas continuarem evoluindo, eu acho que os podcasters vão ter que... Então, mas tem um BO, que aí é o som, né, cara? Porque a base do podcast é pra você jogar no Spotify depois, você Sim, fazer... com certeza. E aí que você faz externa, porque a gente faz lá, mas quando o cara faz externa, a gente faz lá, Tem o cara suas tá aqui, complicações, né? aí o som já dá uma quebrada. Sim, Já mas dá. eu acho que os podcasters eles vão se reinventar e deixar ele um pouco mais dinâmico. Sabe qual que eu acho que é o futuro do podcast? Sim. É o podcast interno, né? Ou seja, um grupo quer prestigiar os seus associados, as coisas, e ele faz um podcast interno. Legal. E isso é o futuro do podcast. Isso é o marketing interno de uma empresa, por exemplo. Muito. E ele prestigia as pessoas. Pá. Então, assim, cara, esse é uma maneira muito legal de usar o podcast. E eu acho que o podcast aí, ele entra como uma mídia real, onde você consegue prestigiar as pessoas de uma associação, de um grupo social. De um grupo, você consegue entrevistar as pessoas internas Sim. lá. Você pode fazer até um podcast fechado. Sim. Né? Você pega uma associação de advogados aí, vai fazer um podcast só para quem tá lá dentro, para falar dos assuntos ali, dos associados e tal. Sim. Cara, eu acho que o podcast aí, ele compra um papel incrível. Que a gente não chegou nessa parte porque o que o podcast é como uma ferramenta de network também, né, cara? Ah, com certeza. Cara, vai fazer 3 meses mesmo de podcast aqui, o tanto de pessoa que eu conheci. Eu falei isso pra você, lembra? Eu lembro que você falou. Falei, mano. cara, pra que um podcast? Ah, patrocínio. Não. Podcast é um palco, uma porta aberta. Você vai conhecer gente que você nunca conheceria, tá ligado? Nunca conheceria. Você manda uma mensagem, o cara... Eu entrevistei o Nitron, que é o filho da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes, né? Sim. Entrevistei o cara, você vê. O cara tava vindo aqui fazer um show, entrou em contato e tal. O cara, não, beleza, bora fazer. Então, assim... se eu chamasse ele pra tomar um café, ele fala, pô, quem que é esse cara que tá chamando? Pois é. Mas não, eu vou fazer um podcast com você, eu quero ouvir você, Então, assim, o podcast, ele é uma maneira de fazer network absurda. Eu